Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu fico muito tempo sem colocar vídeo aqui no YouTube, porque eu sou meio preguiçosa, né? Eu sei que é uma forma que tem pessoas que ganham dinheiro com isso e tal, mas a gente não leva muito a sério, né? A gente sempre posta, porque o meu intuito sempre foi de postar vídeo, porque eu me sentia às vezes sozinha com os meus filhos depois da pandemia, né, saindo, e eu me sentia sozinha. Eu falei, vou começar a gravar vídeo, que é como se eu estivesse conversando com pessoas de vários lugares, né? Mas tem gente que ganha muito dinheiro com isso e a gente não dá importância, né? Mas não tem nada a ver, não é esse assunto que eu quero falar aqui. Ontem, né, nós estávamos na minha igreja, nas assembleias, na verdade, nós estamos com uma revista falando sobre homens da fé, né? Os homens da fé, os patriarcas, na verdade. E ontem nós estudamos sobre Isaac, né? Sobre Isaac. E algumas coisas, né? Por mais que a gente conheça a passagem, que a gente já meditou nessa passagem, já até preguei em algumas passagens falando sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, mas nunca sobre eles em si, né? Assim, preguei sobre Sara, né? Mas sobre eles em si, assim, eu nunca olhei com essa visão que eu estou olhando agora, depois dessa revista que a gente está estudando. Ontem foi a 8ª lição e foi sobre Isaac. Né? E ontem a gente estava conversando, debatendo na aula sobre alguns pontos. Né? E alguns pontos me chamaram a atenção. Um dos pontos que mais me chamaram a atenção... Gente, eu tô maquiado, tá? Não sei se vocês estão reparando. Um dos pontos que mais me chamou a atenção... Gente, brincadeira. Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi que na época de Abraão houve fome. Aonde Abraão estava? Né? E tanto é que ele vai para o Egito para poder fugir da fome. Então, assim, aonde Abraão estava, aonde o escolhido de Deus estava, houve fome. Mas no Egito não houve, tanto que ele vai para o Egito. Na época de Isaac não foi diferente. Aonde Isaac estava, acontece um período de fome muito grande. E Isaac faz o quê? Ele pensa a mesma coisa que o pai. Vou para o Egito. Só que o Senhor fala com ele, não vai para o Egito. Manda ele ir para a terra dos filisteus. Então, eu vejo já aqui que tinha alimento no Egito, para onde Isaac queria ir. Tinha alimento na terra dos filisteus, para onde Deus mandou Isaac ir. Mas não tinha alimento aonde Isaac estava. Jacó. É a história mais conhecida, né? Nós sabemos que ali, através de José, o Senhor revelou que o mundo passaria, que o mundo passaria por um período de fome, né? Que o povo passaria por um período de fome, ao qual ele revela esse sonho, né, para o faraó, e o faraó então entrega ali nas mãos dele, né, o poder ali sobre o Egito para que ele pudesse administrar os alimentos, e toda a história nós sabemos que o que ele faz. Então, mais uma vez, nós vemos que no Egito, tá bom que foi sim através de José, mas nós estamos vendo de novo que no Egito tem comida, mas aonde Jacó estava não tinha. Tanto que a Bíblia diz o quê? Que os irmãos de José, eles viajam até o Egito para poder comprar alimento, que na verdade o único lugar que tinha alimento era no Egito, através, Deus usou José para que ele viesse administrar ali o alimento, guardar bem os alimentos em silos, para que pudesse sustentar, né, aquele povo ali por um tempo. Então, aí o primeiro ponto aí, gente, o povo de Deus passa assim por muita necessidade. Não é porque somos escolhidos que não vamos passar por necessidade. Não é porque nós temos um chamado que não vamos passar por necessidade. Só que eu vejo aqui, os 3 passaram por esse período de fome, mas em nenhum momento eles morreram de fome. Em nenhum momento eles pereceram nessa prova. Você pode ver que Abraão, ele vai para o Egito, e ali Abraão sustenta a sua casa, sustenta a sua família, passa por algumas lutas lá no Egito, né, a ponto dele ter que mentir e tal, mas ele não morre de fome, ele não perece na prova. Isaac não é diferente. Isaac, ele passa por esse período de fome, esse período de escassez,
pensa em ir para o Egito, mas não vai, Deus manda ele para um outro lugar. Quando ele vai para esse lugar, ele passa por algumas provas onde também ele precisa, né, mentir. Isso é um outro ponto de vista que eu quero tratar aqui rapidinho. Ele acaba passando por algumas lutas, por algumas provações, mas ele não morre de fome. E Jacó era a mesma coisa. Passa por um período de fome, um período de escassez, mas lá no Egito tinha alguém que sabia administrar, que Deus estava usando para administrar o alimento, para poder dividir o alimento, e ele manda que seus filhos vão lá atrás do alimento. Então, se nenhum deles morreram nessa escassez, nenhum deles morreram por causa dessa necessidade. Então, falando para mim, como uma mulher de Deus, que sim, eu vou passar por necessidade, eu vou passar por escassez, né? Seja de qualquer sentido, mas eu não vou morrer nessa escassez, sabe? O Senhor, ele está comigo, ele está vendo, né? Eu vou usar esse tempo para aprendizado, usar esse tempo para conhecer lugares novos, usar esse tempo para conhecer pessoas novas, usar esse tempo para fazer coisas novas, como eles tiveram que fazer, de ir para um lugar novo, de ouvir Deus falando, dando direção, mas eles não morreram. Eles não morreram, e isso aí é maravilhoso. O segundo ponto, esse é mais polêmico. Abraão, ele, por causa da fome, ele vai para o Egito. Só que Abraão, ele tinha uma promessa. Então, qual era a promessa? De ti, eu te darei uma descendente tão grande como as estrelas do céu, como as areias do mar. Então, ele sabia que se eu creio nessa promessa, então eu não vou morrer. Se eu estou vivendo essa promessa, eu não vou morrer. Ah, irmã Patrícia, quem recebe promessa não morre, não morre. Morre. Só que essa promessa ali era específica para Abraão, né? E então Deus fala para ele que dele sairia uma descendência. Ele não tinha filhos, mas passa por esse período de fome, ele vai para o Egito. Quando chega lá, eles se interessam, o povo ali acha Sara muito linda, e o faraó se interessa por Sara, e eles perguntam para ele o que Sara era dele. Ele, com medo de morrer, porque naquele tempo, se eles quisessem tomar a esposa, eles matavam, ele vai e fala que Sara é esposa, é irmã dele. Mentiu. Ah, não, eu tô falando aqui, o ponto aqui é mentira. Quando chega na época de Isaac faz a mesma coisa. Isaac vai para as terras de Gerar, acho que é Abimeleque, se não me engano, para poder fugir da fome. Quando chega lá, ele acha, né, a esposa de Isaac bonita também, pergunta para Isaac o que ela era dele. Ele vai falar que ela era o quê? Irmã. Mentindo. Aí agora nós vamos partir aqui para a parte de Jacó. Isso é porque eu não quero falar da esposa de Isaac, né? Mas aqui, a parte de Jacó, ele não mente, mas os filhos dele mentem. O que acontece? Os filhos de Jacó mentem para Jacó que José foi morto, quando na verdade eles tinham vendido José. E eles mentem a ponto de levar a túnica de José suja de sangue, para que Jacó acreditasse que ele tinha sido estraçalhado por um animal. Então você vai ver que, por mais que nós falamos, né, o pai da fé, e eles são, né, biblicamente falando assim, a história deles é linda, mas nós vemos aqui a mentira entrando no meio do povo, né? Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, e nós estamos falando aqui do povo de Deus. Então toda mentira tem uma consequência, mas como essa mentira ela não terminou em Abraão, Isaac passou pela mesma situação. E essa mentira ela não terminou em Isaac. Então Jacó passou pela mesma situação. O que eu estou querendo dizer aí com isso? Que tem histórias, que tem situações que tem que terminar em mim para que meus filhos não venham a cometer o mesmo erro. Tem situação que tem que terminar em mim para que meus filhos não venham passar por esta mesma situação. Eu fiz um curso, terapeuta de mulheres. E nesse curso ensina algo assim extremamente interessante. E ontem, quando a gente estava nessa aula, eu fiquei pensando muito nisso nesse curso. Esse curso, ele nos ensina... gente, esse curso é dado por um homem de Deus, tá? Então, assim, antes que alguém comece a misturar, dizer que não tem nada a ver, que isso não é coisa de
de Deus, né, coisa evangélica, esse homem é um homem de Deus, e esse curso é exatamente para poder, nós mulheres, que lideramos mulheres, que trabalhamos com mulheres, de círculo de oração, de consagração, que chegam mulheres às vezes destruídas, mulheres precisando muito de uma palavra, de uma ajuda. Então, esse curso é exatamente para isso, para a gente saber como ajudar as mulheres através da Bíblia, né? Mas temos que ter a parte prática, né? Dar exemplos práticos, explicar de onde está vindo essa dor. E nessa aula ele nos ensina que tudo que acontece fica no nosso subconsciente. Tudo que acontece fica no nosso subconsciente. O que é subconsciente? É como se a nossa memória, a nossa mente, a nossa consciência fosse um iPhone que guarda muita coisa e libera muita coisa, a nossa consciência. Mas o nosso subconsciente é como se fosse milhares de computadores trabalhando simultaneamente. Então, só que ele não libera. A consciência ela não libera como a mente, né, como a consciência. E a nossa consciência ela sai liberando, mas o subconsciente não. Ele só guarda, ele só guarda, ele só guarda, ele só guarda, ele só guarda. E nisso que ele só guarda, tem certos períodos que ele vai, como se fosse se despertar. Ou você vai passar por algumas situações, como, por exemplo, alguém que passou um trauma. Se esse trauma vier a se repetir, esse subconsciente vai liberar, né, memórias de quando viveu esse trauma lá atrás. E nesse curso ele nos ensinando que, por exemplo, assim, uma mulher, dando um exemplo, né? Uma mulher que passou por um casamento abusivo, né? Seja fisicamente, psicologicamente, mas que passou por um casamento abusivo. Ela termina esse casamento, né? Pede socorro e termina esse casamento. Se essa mulher não se resolver, porque resolver não é só ela se separar do marido abusivo, isso não é resolver. Resolver mesmo é ela meio que se libertar. Então, o que acontece? Se ela não se libertar disso, se ela não se resolver dentro dela disso, se ela não perdoar até mesmo quem fez esse mal a ela, perdoar não é conviver, mas se ela não perdoar, isso vai ficar guardado no subconsciente dela. E automaticamente o subconsciente dela vai levar ela sempre para um casamento abusivo, porque ela precisa terminar isso, ela precisa acabar com isso, ela precisa colocar um ponto final nisso, ela precisa se libertar, ela precisa perdoar. E o nosso consciente trabalha assim. Enquanto isso não acontece, enquanto ela não perdoa, enquanto ela não se liberta dessa situação, ela vai cometendo os mesmos erros. E por que eu estou tratando desse assunto aqui? Porque você olha para Abraão, você olha para Isaac, você olha para Jacó, você olha para Abraão e para Isaac, você vê que eles passaram por essa mentira. Era como se eles não se libertassem dessa mentira. Então essa mentira ela acaba se repetindo. Então a situação que eu passo hoje, eu tenho que botar um ponto final para que meus filhos não venham passar. Tá entendendo? Situações que eu passo hoje, eu tenho que dar um ponto final, eu tenho que resolver, não botar de lado. Mas eu tenho que resolver para que eu não venha repetir a mesma situação. E isso é tão grave que ele estava contando um depoimento de uma mulher que no subconsciente dela ela tinha situações de quando ela era bebê. Que coisa doida. Bebê, ela não... Tipo assim, a consciência dela não lembrava de nada. Não lembrava. Mas o subconsciente dela lembrava. Só que ela era um bebê. Então, assim, foi um curso maravilhoso que eu fiz. Mas o que eu tô querendo... Fiz esse vídeo todo, andei esse caminho todo para dizer para você o quê? Que nós precisamos nos libertar de situações que nos magoam, nós precisamos perdoar pessoas que nos magoaram, porque senão nós vamos continuar vivendo essa história. Ele usou um termo muito legal que muitas pessoas falam, eu tenho o dedo podre, tanto mulher quanto homem, né? Eu tenho um dedo podre para relacionamento, mas é porque não se libertou. Então o subconsciente dela exige que ela se liberte, exige que ela mude a página, e mudar a página não é se separar, mudar a página é botar de lado. Mudar a página é realmente se resolver, se perdoar, entender que você não merece viver um relacionamento abusivo, que você não merece conviver com pessoas desse jeito e simplesmente se perdoar. Aí sim o seu dedo não vai ser mais podre. Entendeu? Então, moral da história, se você está vivendo uma situação hoje
que te machuca, que te magoa, que te entristece, você precisa, primeiro, se libertar. Segundo, perdoar e se perdoar. Terceiro, para que essa página venha a ser virada e você não venha cometer o mesmo erro, nem passar por essas situações até que seu subconsciente entenda que você precisa resolver a história. Então resolva hoje.